Eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade afetiva, também sobre carência, solidão e sobre a maneira como que a gente se vincula com as pessoas, né? E o que a gente demanda das pessoas. Talvez um pouquinho sobre não monogamia também, mas eu não me considero uma pessoa muito qualificada para falar sobre não monogamia, porque eu não estudo muito sobre isso, né? Eu só sei que eu não me identifico tanto com relacionamentos monogâmicos, mas não sei muito sobre não monogamia também, né? Eu sei que eu passei um determinado tempo em uma relação monogâmica, morando junto com um companheiro, um tempo considerável. E quando eu me separei, eu fiquei muito perdida. Porque essa separação ela se deu por chegarmos, né, num consenso, em diálogos, entender que nossos caminhos estavam se divergindo, né? A gente queria coisas diferentes. Inclusive eu sentia muita vontade de ficar sozinha, de passar tempo sozinha, né? Sentia falta de mim, de entender o que eu tava gostando, o que eu tava querendo fazer, né? Me sentia muito limitada, presa por estar numa relação, né? Não conseguia tanto pensar só em mim, né? Tudo que eu fazia tava sendo orbitado, né, pela minha relação. Então a gente, tanto eu quanto ele, né, chegamos a um consenso por diversas questões que era necessário um fim. E depois desse fim, né, eu fui morar sozinha. E eu sou uma pessoa, além de morar sozinha, eu sou uma pessoa que tem vivido um período mais nômade da minha vida. Então eu não tenho passado muito tempo morando em uma cidade só. Eu tenho morado em um tempo numa cidade, outro tempo em outra, né, por questões de trabalho. E isso dificulta um pouco construir laços, vínculos. É, Construir laços e vínculos leva tempo, demanda energia, demanda investimento, né? E eu tenho passado muito tempo sozinha, né? Nesse intervalo de construir laços, nesse processo, né? Sempre busco me vincular, não. Eu gosto de estar um tempo só, fazer coisas só. Foi esse o meu propósito com o fim do meu relacionamento, né? Me descobrir quem sou eu, né? Então, para descobrir quem sou eu, precisei estar sozinha. Mas esse processo também me mostrou muito sobre a maneira como eu olho para as pessoas, o que eu espero de uma pessoa na qual eu projeto as minhas expectativas românticas. No começo, assim que eu terminei, né, então eu caí em vários apaixonamentos com muita expectativa. E eu avalio isso como sendo uma tentativa de preencher um lugar que ficou vago, né? Então eu terminei uma relação, tinha alguém ali que me correspondia afetivamente de determinada forma, né? Respondia as minhas mensagens, cuidava de mim em certo nível, né? Me dava afeto, me escutava. Então, quando eu encerrei isso, eu não tinha tanta consciência de que isso ia me fazer tanta falta. Mas fez, e eu percebi isso através da maneira como eu me encantava com as pessoas e tinha um encanto inicial assim muito forte. E desse encanto inicial eu esperava muita entrega, muita correspondência e que essa correspondência ela fosse imediata, né? Eu passei mais ou menos 1 ano e meio, 2, mais ou menos assim, né? Com 1 ano e meio eu já tinha freado um pouquinho o ritmo, mas as primeiras pessoas com quem eu me relacionei depois que eu terminei meu relacionamento, eu tive essa projeção assim de afetos muito intensos, expectativas muito imediatistas, que fossem respondidas muito imediatistas, né? Então eu queria que as pessoas demonstrassem, fossem claras com o que estava sentindo, e se queria ou se não queria, e se quer ficar, fica, se não quer, tchau, obrigada, né? Então
eu vivi um pouco desse pensamento, desse sentimento, dessa percepção e expectativa em relação às pessoas com quem eu me relacionava. Aos poucos eu fui, né, desacelerando. Esse ano vai fazer 3 anos que eu tô solteira e ainda tenho apresentado algumas dificuldades de me relacionar num nível um pouco mais íntimo e principalmente com pessoas que eu projeto algum tipo de continuidade. Passei por algumas sabotagens, né, algumas autossabotagens, porque você começa a sentir insegurança na relação, você já cai fora logo, ou você não sabe bem o que você está sentindo e a outra pessoa está demonstrando, você também já se afasta, se fecha, né? Mas eu acabei me posicionando em algumas ocasiões de maneiras assim que para mim não foi muito satisfatória, não me representa muito bem. E isso tudo por conta de fragilidades emocionais, carência, né? Hoje eu não me sinto tão pronta ainda, mas me acho um pouco mais hábil para falar desse assunto, né? Eu esperava muita responsabilidade afetiva das outras pessoas. E assim como eu achava que eu tinha capacidade de ser afetivamente responsável, né? Então eu sempre falava das minhas emoções, sou uma pessoa muito comunicativa, que me expresso com determinada facilidade, não tão facilmente, mas reconheço que eu tenho uma consciência assim das minhas emoções e eu consigo falar sobre elas de uma maneira que talvez seja mais fácil do que muita gente que eu tenho encontrado por aí. E eu não falo isso no sentido de me enaltecer, de me dar algum mérito, não. Mas de dizer que sim, eu tô numa posição de talvez mais consciência e mais clareza sobre as minhas emoções, que muita gente pode não ter, e que por não ter, não consegue nem expressar, né? Então, talvez não seja nem justo da minha parte exigir, esperar que outras pessoas sejam claras e emocionalmente responsáveis, né, afetivamente responsáveis comigo, sendo que talvez elas não tenham nem consciência, tanta consciência do que estão sentindo, né? Eu percebi que o início das relações, e eu não tinha consciência disso de fato, eu percebi que o início das relações ele é um espaço de muita insegurança, né? Então, quando você está conhecendo alguém, e isso tanto de amizade, piora, né? Agrava, intensifica quando é uma relação romântica, que tem expectativas afetivas e sexuais, mas o início das relações são momentos bem de muita insegurança, porque a gente está começando a se conhecer, a gente não sabe quem que é o outro. No início, cada um mostra a melhor versão de si, né? A gente esconde as nossas fragilidades, a gente tem medo, né, de ser frágil, do que o outro vai fazer com essa fragilidade, de como a gente vai ser interpretado. Então, o primeiro momento é um momento de muita proteção, né? Então, as pessoas, elas às vezes se silenciam, às vezes se afastam, né? E antes eu via isso levava isso muito pro pessoal. Eu pensava assim, você tá silenciando é porque não tá interessado, porque não tá, né? Não tá com a mesma expectativa, empolgação que eu. E nem sempre, né? Eu ficava jogando muita interpretação minha em cima do silêncio, em cima da distância, do que o outro fazia, qualquer demonstração, sinal, né? Eu ficava tentando dar muito significado, ainda fico, né? Ainda tento significar, acho que isso é um comportamento bem humano, bem comum, mas eu tô me sentindo um pouco mais consciente. E o que me trouxe essa consciência foi vivenciar, né, as situações mesmo. Infelizmente, tive desfechos assim que não me agradaram, né, afastamentos que poderiam ter sido evitados, né, eu poderia ter conduzido de outra maneira, mas a responsabilidade não é só minha numa relação também, né? Então, as outras pessoas também
precisam ser responsabilizadas quando trata-se de relacionamento. A gente não pode trazer essa carga, se responsabilizar exclusivamente pelo sucesso, pelo insucesso, pelos desfechos das relações. E eu faço, né, bastante isso, tenho me policiado para não fazer, mas é um comportamento que eu tenho tendência de fazer, né, de me responsabilizar, de demonstrar mais, né, de achar que se eu não vou demonstrar, se eu não estou demonstrando, eu posso gerar determinada impressão que vai afastar a pessoa, e isso, né, não está no meu controle. Tenho entendido isso. Mas o ponto aqui, em algumas relações, né, eu tive desfechos indesejados e que todo esse desconforto trazido pelos desfechos das relações que eu vivi nesse tempo, que eu tô solteira, eles me ensinaram bastante sobre mim e me ensinaram bastante sobre o que eu quero atingir, o que eu quero provocar e o que eu não quero provocar também, né? Então, viver é uma coisa que me ensinou. Ter as experiências na íntegra é algo que me levou a amadurecer. Sempre tive muito medo da reação, né, das pessoas com quem eu tô me relacionando, mas nem por isso eu deixei de me envolver, ou me envolvi da maneira que consegui, né, também. Por eu ter muito medo da reação do outro, no início principalmente das relações, eu fico com bastante medo de me expressar emocionalmente, o que eu tô sentindo, o que eu espero. E muitas vezes eu fico no silêncio também, né? Eu fico tentando me conter as minhas emoções. E essa contenção, ela traz muita confusão, traz muito mal entendido. Eu tenho percebido isso, né? E que é natural, a gente vai se conter, a gente não quer ser emocionado, né? A gente não quer demonstrar tanto, porque também não sabe o que o outro tá sentindo, o outro também tá ali se protegendo, né? Vivendo as questões dele ou dela, né? Mas eu tenho percebido que o diálogo, que a expressão é uma ferramenta muito útil para a gente poder ter clareza disso, do que a gente espera, do que o outro pode entregar, tá disposto a entregar ou não, né? E dá medo mesmo, dá medo de receber um não, né? Ter uma resposta que é negativa em relação ao que a gente está sentindo, o que a gente está esperando. E a maneira como que a gente vai reagir, se aquilo vai desmontar a gente ou não. Eu sempre tive muito medo disso me desmontar, né? Acontece que, me expressando ou não me expressando, eu estou extremamente afetada, né? A gente fica bem afetado. Então, você pode desmontar por não se expressar também. Eu acredito que a clareza, ela é mais satisfatória do que esse lugar de dúvida que nunca vai deixar de existir, mas que o que eu consegui clarear me deixa mais em paz do que o que eu deixo, né, não esclarecido. E é aí que entra a autorresponsabilidade afetiva. É eu saber o que eu quero, eu saber comunicar isso dentro dos meus limites, respeitando os meus limites, obviamente, mas também saber me retirar quando eu não estou recebendo, né, o que eu já comuniquei, já demandei. Isso é autorresponsabilidade afetiva, porque o outro às vezes não quer te ferir, não sabe se expressar, não sabe bem, não tem clareza bem do que quer, assim como a gente também não tem tanta clareza do que é muitas vezes, né? No começo quer bastante, né? Tem toda aquela empolgação, aquela expectativa de receber, de ser aprovado, né? De ter um acolhimento, uma recepção, uma aprovação mesmo, né? Mas depois que vem a aprovação, muitos sentimentos mudam, né? A gente começa a perceber com mais clareza o que a gente quer daquilo, né? Daquela pessoa com quem a gente está se envolvendo. E nem sempre vai vir
uma continuidade, vai vir uma expectativa, uma vontade de continuar algo, né? Porque é uma pessoa que a gente conhece muito pouco, né? Quando a gente conhece alguém, né? É uma pessoa que a gente tem pouca informação, nem sempre. E eu tenho percebido que para mim é mais seguro, me deixa mais confortável me relacionar com pessoas com quem eu já tenha tido mais contato, mais convívio, mais conversa, já tenha entendido um pouco mais do jeito da pessoa, né? E entendido se é compatível ou não comigo. Então, essa maneira de me relacionar de maneira mais lenta tem me deixado menos angustiada do que quando eu conheço alguém, projeto muita coisa, espero, né? Já vou ali, já fico com aquela pessoa, já me relaciono com aquela pessoa de uma maneira, já dou logo, né, um beijo, ou vai para qualquer outro nível assim de contato físico. Eu tenho percebido que antes desse contato físico, dessa manifestação de interesse sexual, afetivo, romântico, é interessante passar por alguns níveis, por alguns entendimentos, me deixa mais tranquila assim. Essa maneira de esperar um pouco para depois evoluir os níveis, né, do envolvimento, eu acho ela muito responsável, até porque o início, quando a gente começa a conhecer alguém, a gente tá com as emoções muito à flor da pele, e eu não considero que seja um bom momento para a gente confiar no que a gente está sentindo. Eu acho que dessa empolgação inicial que vem muito love bombing, né, que é aquela expressão de afeto muito carregada, né, das nossas fantasias, do que a gente está pensando no momento, do que a gente projeta, do que a gente imagina, fantasia mesmo, né, daquelas expectativas que a gente cria, né. Então não é um momento muito justo para a gente se expressar com tanta intensidade, com tanta clareza. Não dá para ter clareza nesse momento, porque não tá claro, né? Tá, na verdade, muito instável, muito... tem muita emoção ali que ainda não foi compreendida no nível devido. E aí a gente acaba ou iludindo o outro ou se iludindo, né? Com a maneira que a gente se expressa, com a maneira que a gente está acreditando, né? Então, por isso eu penso que é interessante esperar um pouco as coisas serem mais claras, para a gente agir com mais responsabilidade, com mais controle, né? Dentro mais da consciência, da realidade, né, que a gente busca, né? O primeiro momento, ele é muito enviesado, né? O começo de qualquer conhecimento de pessoas, ele tá muito instável ainda, né? Muito carregado. Então é importante. É como se você pegasse uma garrafa d'água, enchesse com terra e chacoalhasse assim, né? E aí você tá tudo ali movimentando. Então é interessante deixar essa garrafa parada um pouco para que toda aquela terra ela vá para o fundo, né? E fica separadinho ali, mais claro da gente observar o que é sólido e o que é líquido, né? O que vai, né, fluir e continuar seguindo o fluxo, e o que vai, né, permanecer. Claro que eu sou um ser humano que nem sempre consegue estar no controle do comportamento, né, do que vai, da maneira como vai agir, então nem sempre eu consigo garantir essas etapas, né? Eu consigo esperar essas etapas. Às vezes a emoção é bem forte, né? E a gente acaba agindo guiada pelas emoções. Mas tenho conseguido estar cada vez mais empoderada dessa maneira de agir, né? E é aí que eu falo da autorresponsabilidade afetiva, que traz um pouco menos de angústia, né? Mais tranquilidade, saúde mental, respeito comigo. E quando eu ajo dessa maneira comigo,
quando eu não vou reagir só por pulsão, vontade emocional, né? Por ser mulher, a minha condição de satisfação ela é bem diferente dos homens, né? Então eu tenho que levar em consideração isso, né? A facilidade que um homem tem de lidar com questões sexuais por várias questões, por questões biológicas, por questões culturais, morais. Então o homem ele tá numa posição de mais facilidade, né? A gente tem diversos tabus aí que estão em torno da sexualidade feminina. Diversas falas estereotipadas, né, de que o orgasmo da mulher ele é muito mais difícil de ser conseguido, né? E por quê, né, que é? Será que é por questões biológicas? Eu não penso que seja, né? Mas por questões, assim, de segurança, de estar confortável, né? De ter uma boa abertura para comunicação daquilo que é bom, né, pra gente. A intimidade, ela facilita bastante isso. Então eu tenho percebido que a intimidade, a sintonia, estar em sincronicidade com alguém facilita tanto a satisfação de contato emocional, né, quanto de contato sexual, né, do que vai desenrolar do desfecho da situação, né, para que a gente que é mulher não se sinta objetificada, usada, né? Quando a gente tem alguma expectativa com alguém que seja além, né, do que uma satisfação instantânea, momentânea ali, uma coisa casual. Então acho que é bem pertinente ter alguns comportamentos que nos protejam, né? E nesse sentido, eu tenho buscado fazer dessa maneira que eu relatei, né? Conhecer mais alguém antes de ter qualquer tipo de avanço nos níveis, né, de envolvimento afetivo. E quando a gente vive muito sozinha ou sozinho, a gente está muito suscetível à carência e a gente acaba direcionando a nossa energia para esses tipos de envolvimentos românticos, afetivos, amorosos, nos quais a gente projeta muita coisa, espera muita coisa do outro, né? Então, outra medida que eu considero bem responsável com a gente mesmo é ter os nossos hobbies, os nossos círculos de amigos, pessoas diversas, né, que estão com a gente, não necessariamente num tipo de relacionamento amoroso. Porque se você fica muito sozinho, você fica muito carente, depositando muita coisa no outro, né? Esperando muito do outro, muita resposta, muita... E isso te deixa muito mais frágil, né? Muito mais exposto, numa posição de desvantagem do que quando você tem outros círculos de pessoas que pode te, né, satisfazer emocionalmente, com quem você pode conversar, ter trocas, que sejam outros tipos de relações, né? Família, amigos, uma boa relação no trabalho, né? Com diversas pessoas, né? Pessoas que compartilham o mesmo hobby que você, não necessariamente sejam amigas, mas que a gente tenha espaços onde a gente possa viver outras coisas. Isso é um pouco da não monogamia, né? Fala um pouco disso, né? De você ter grupos, né? Pessoas diversas com quem você possa trocar afeto, que não seja só esteja fechada naquela relação, em uma relação que você busca, né? Se você já tem uma relação, é saudável, né? Que tenha outros tipos de círculos de pessoas, que não viva só dentro de uma relação. Isso é muito saudável, né? E se você não tem, isso também te protege de ficar muito à mercê de, por exemplo, quando você sai, conhece alguém, e de ficar muito esperançoso, com muita expectativa em determinada relação, em uma única relação, né? Outras pessoas aí podem
se resolver de outras maneiras, né? Por exemplo, tendo mais de um tipo, mais de uma relação amorosa. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de envolvimento múltiplo, assim, de conhecendo várias pessoas, me envolvendo dessa maneira com outras pessoas. Eu costumo ser mais monogâmica, mais exclusiva nesse sentido. Mas tem várias maneiras que as pessoas podem se explorar, né? Podem se encontrar formas de garantir, né, que o seu afeto não esteja só depositado em uma única pessoa, que a sua expectativa não dependa de uma única pessoa. Isso é bem fundamental, saudável e te protege emocionalmente.